Então agora é o seguinte, como você não é o seu trabalho, eu não sou o meu trabalho, quem nós somos e como que a gente lida com esse tema? Tem um amigo meu que ele dizia o seguinte: o ápice da sua carreira é você sair dela, né? O ápice da sua carreira é você sair dela. Eu precisava ter alguma coisa, ser alguém na vida, né? E aí, com muita luta, consegui. Trabalhei 30 anos, né, numa instituição financeira, e aposentei com 51 anos. Atualmente eu tenho 53. Agora, por que eu me aposentei? Tá, gente? Porque eu tive Covid. Eu fui internado, né? E fiquei uma semana no hospital, fiquei no oxigênio, com risco de ir para UTI. E assim, ouvindo notícias, né, de pessoas morrendo a todo momento, né? E aí eu tomei a decisão de me aposentar. Aposentei pela iniciativa, pela Previdência Privada, não pelo INSS. Pelo INSS eu ainda vou aposentar aos 60 anos, né? Então, assim, vocês podem imaginar como meu salário caiu, né? Eu tenho que viver hoje com menos, né? Mas, assim, eu sou tão feliz, gente, com com o meu atual momento. E o Janine colocou assim, que eu realmente, quando a gente se conheceu, há 2 anos atrás, né, Janine, que a gente foi, 1 ano, né, 2 anos, que a gente foi fazer a trilha lá do Peru, de Machu Picchu. Na hora da gravação eu não sabia, eu sou aposentado, não sou, porque 51 anos é novo ainda, né? E eu tinha vergonha de falar, num país em que as pessoas trabalham muito, tem que trabalhar muito, correr atrás, tal, e eu, com 51 anos, dizer que estou aposentado, eu tinha vergonha, né? E outra coisa, todo mundo sai e vai fazer alguma coisa, eu saí e não fui fazer nada. Então eu tinha vergonha. Aí eu não sabia como falar, e o Janine colocou empreendedor, né? Não, fala que você é empreendedor. Hoje, tá? O Janine falou que eu voltei a trabalhar. Vou fazer uma correção, já estou querendo parar de novo, tá? Porque ser aposentado é muito bom, tá? Mas, enfim, eu vou falar um pouquinho desse meu final de carreira, tá? Eu tinha um cargo de chefia, os meus últimos anos de cargo de chefia. Eu era da auditoria, tá? Então, para quem não sabe, a auditoria ela se relaciona direto com o top da empresa, o conselho de administração, a presidência, sabe, o conselho fiscal, a diretoria. Então, os nossos trabalhos eram voltados para essa galera, né? Então, você tem prazo. Hoje você tem o chamado acordo de trabalho, todas as empresas têm. E esse acordo de trabalho leva em conta o prazo que você faz o trabalho, as entregas que você faz. Então, eu tinha muito trabalho sobre meu comando, né? E de repente eu tive Covid. E aí você se acha imprescindível, né? Porque você acaba agindo como um filtro entre os auditores e a sua chefia e o board da empresa. Se o relatório sair mal, alguma coisa, é você que vai apanhar, não são seus auditores, né? Então, você tem aquela obrigação de corrigir, de estar atento, de você... No final das contas, eu achava que eu era o fiel da balança, o cara que, no final, ajustava aquele relatório. E se a coisa desse certo, era graças a mim, que, no final, eu conseguia fazer aqueles ajustes, tal, coordenar aquele monte de gente, tal. Enfim, se eu não estivesse lá, ia dar problema. E, de repente, eu tive Covid. Aí eu fiquei 2 semanas fora e depois fui internado. E nesse meio tempo, algumas pessoas do trabalho vieram a falecer, pessoas do parentes dessas pessoas, né? E aí eu no trabalho, eu falei, caramba, eu posso me aposentar. Porque pela Previdência Privada, eu sou do Banco do Brasil, né? Era pelo Banco do Brasil, pela Previ, quem é da turma antiga, como eu era, né? Como eu sou, podia se aposentar aos 50 anos. E eu já estava com 51. Eu ia perder? Ia. Mas eu pensei, bem, eu tenho uma filha pequena, tá, gente? Hoje ela tem 7 anos, e na época, então, estava com 5 anos, e eu falei, caramba, vou perder minha... Que adianta eu trabalhar, ter uma reserva na Previdência Privada, né, que, né, vai me dar um conforto e não poder usufruir disso. Aí eu resolvi aposentar. Quando eu saí de lá, eu tive Covid dia 11 de junho de 2021, quando eu saí de lá era finalzinho de junho,
E no dia 30, não sei se foi 31 de junho ou 1º de julho, meu chefe me perguntou assim, vamos fazer o planejamento para o segundo semestre? O que você está pensando? Aí foi a deixa. Aí eu peguei e falei, eu estou pensando em me aposentar. Aí nisso, eu ainda levei, como eu tinha uns trabalhos para entregar... outra coisa, gente, os trabalhos sem mim correram tão bem quanto, tá? O que mostra que a gente não é imprescindível assim. Aí eu resolvi parar dia 17 de agosto. Fiz os cálculos, né, para aproveitar bem aqui a questão. Quando você entra no segundo semestre, assim, você tem a participação nos lucros do segundo semestre. Enfim, fiz os cálculos financeiros e vou me aposentar dia 17 de agosto. Uns 10 dias antes, um funcionário meu, um desses auditores que trabalhava comigo, ele foi internado para tratar uma doença que ele teve, pegou Covid e morreu. 5 dias depois no hospital. A filha dele ligou para mim numa segunda-feira dizendo que ele estava com Covid, estava mal. Eu, na hora, falei com o meu chefe, a gente tinha mais de 20 funcionários sob nosso comando, né? Então, a gente fala alçada de comando, tal, é forma de falar, tá? Então, assim, reunimos todo mundo, pedimos para rezar pelo Abraão, né? Cada um na sua fé, tal. Isso foi na segunda-feira. Ela me ligou na segunda, até me emociona um pouco de falar, na terça de manhã eu reuni todo mundo para a gente orar pelo Abraão. Na terça, na hora do almoço, a filha dele me liga de novo, dizendo que o Abraão faleceu. O Abraão tinha 54 anos, tinha mestrado, tinha um cara super inteligente, 3 filhos, e um sonho de fazer doutorado assim que aposentasse. E já poderia ter aposentado, porque ele tinha mais tempo do que eu, e já tinha atingido todas as regras lá da aposentadoria privada e do INSS, se não me engano, também eu estava próximo. E aí eu de novo reuni todo mundo. Meu chefe deu notícia, eu não consegui participar da reunião, fiquei muito emocionado no momento. E, enfim, aí todo mundo ficou triste, né? Foi um dia, assim, perdido, né? Mas mesmo sendo um dia perdido, eu ainda tinha uma agenda de compromisso, né? Na tarde, participei de reunião, revisei relatório, trabalhei normalmente na terça-feira. No dia seguinte, todo mundo foi trabalhar e tudo mais, e a vida continuou, o relatório continuou, as reuniões continuaram, tal. E, assim, é impressionante como a gente, para o trabalho, o mais importante que a gente seja, que o trabalho seja para a gente, quando a gente falta, né, ou quando a gente sai, ou se aposenta, ou morre, o trabalho continua, a vida continua, tá? 2 horas depois da notícia que o Abraão morreu, eu lembro que eu tive uma reunião e participei, muito triste, meio abalado, mas eu participei, coloquei o compromisso em primeiro lugar, participei, revisei relatório, fiz tudo que eu tinha que fazer. Os trabalhos que o Abraão participava saíram do mesmo jeito, né? Então, assim, a gente é um detalhe nesse mundo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que o trabalho é importante, a gente também tem que se dar importância à nossa vida, ao nosso relacionamento, né, ao nosso dia a dia, né? Eu acho assim que o trabalho, ele tem, para quem é humilde, ou veio de família humilde como eu vim, o trabalho é muito importante. Eu acho que a gente quem é o nosso trabalho. Eu, por 30 anos, me identifiquei como o Álvaro do Banco do Brasil. Isso fez toda uma diferença na minha vida. Quando eu entrei no Banco do Brasil, eu tinha uma namorada, o pai dela não deixava eu entrar na casa deles, né? Então eu era um Zé Ninguém. Eu entrei no banco, eu fui chamado para almoçar, né? Eu pude folhear o jornal, que era um jornal, né? Quem lembra, o jornal vinha vários cadernos, eu não podia folhear, porque tirava do lugar o caderno. E o pai dela gostava de pegar o jornal novinho no domingo, aí eu pude folhear. Então, assim, desses 30 anos eu passei por muitas cidades, alguns estados, e aí sempre tendo que recomeçar de novo, fazer novas amizades e tal. A minha família, por 30 anos, foi o meu trabalho, foram as relações que eu construí no trabalho, né? Mas quando eu saí,
Deus me deu a oportunidade de construir algo novo, né? De perceber que, assim, sair gratificado, eu acho importante isso, a gente sair do trabalho, por isso que eu comecei com aquela frase, né? O ápice da sua carreira, do seu trabalho, é você sair dela. Você poder sair deixando bons exemplos, né? Um histórico de quem olha e fala, pô, aquele cara realmente contribuiu. E a gente saber que a gente não é fundamental assim para o trabalho continua, e talvez até muito melhor do que quando eu estava lá. E agora eu tenho uma oportunidade de fazer o que eu quero, na medida do possível, estar com quem eu quero, uma nova fase da minha vida, né? Eu acho que a gente tem que aprender isso. E coincidentemente, agora para finalizar, tá, Janine? Essa semana eu estava na academia e eu encontrei um colega que foi coordenador comigo no Banco do Brasil. Ele tem 61 anos, está há 40 anos no banco, já está aposentado pelo INSS, mas estava na academia porque está com vários problemas de saúde, infartou, está com diabetes alta, está com a carótida aqui toda ferrada, e a médica falou para ele trabalhar, malhar e fazer um monte de dieta, um monte de coisa, senão ele vai morrer. E ele contando para mim que os planos dele de trabalhar, continuar no banco até os 75 anos. Que aí aos 75 anos, na compulsória, ele vai sair com 2 milhões, vai resgatar a Previ em vez de aposentar, e ele vai sair com 2 milhões, 1 milhão para cada filha, e vai ter mais 10 anos, que aí tem uma reserva lá que o banco tem que pagar, ele vai receber 30 mil por mês, até os 85. Então, todo esse planejamento dele. Talvez para ele isso seja importante, mas eu olho com uma certa pena, sabe? Porque, assim, é triste a gente ver a pessoa aí chegando numa idade mais avançada e não querer sair, não querer se dar a oportunidade de fazer alguma coisa nova, se agarrar naquele emprego como se aquilo fosse a vida dele. E não é. O trabalho é importante, sim, né? Muito importante, principalmente para quem vem de uma família humilde, né? Que precisa ser alguém, ter uma identidade. Mas também é muito importante você saber a hora de parar. O ápice da carreira é você sair dela, entendeu? E passar a bola, passar o bastão para o outro.